Oiê, eu sou a Márcia do Ateliê Márcia de Sá e hoje eu sou sua professora aqui na Escola da Casa de Palha e Acessórios. Nesse vídeo eu vou te ensinar os pontos básicos do crochê, aqueles pontinhos lá onde toda a mágica começa. É através desses pontos que a gente consegue transformar e fazer tramas diferentes, aqueles pontos que as pessoas chamam de ponto fantasia. Tudo começa através de uma correntinha. Depois da correntinha, a gente vai poder estar fazendo pontos baixíssimos, pontos baixos, pontos meio alto, ponto alto e o ponto alto duplo. Serão esses que eu vou te ensinar agora. A partir deles, você vai usar sua imaginação e vai criar aí uma infinidade de tramas. Eu vou te mostrar agora, através dessas amostras que eu fiz, o que são cada ponto, tá? Aqui eu vou estar te mostrando então agora, estou te mostrando o que são as correntinhas. É através das correntinhas que a gente começa a preparar todos os outros pontos, tá? Depois da correntinha, a gente vai ter aqui, ó, o ponto baixo. Esse ponto aqui, ó, é o ponto baixo. Depois do ponto baixo, eu também tenho aqui o ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, nós podemos fazer então aqui o ponto meio alto. Depois do meio alto, a gente vai para o ponto alto. E do ponto alto, a gente faz aqui o ponto alto duplo. Então, essas são as tramas, esses são os pontos principais do crochê. E nós vamos começar então fazendo correntinhas. O que eu quero te explicar antes de eu começar a fazer as correntinhas? Eu vou te falar um pouquinho, brevemente, sobre a questão das agulhas. Nós vamos trabalhar aqui num fio de 36 milímetros. Todo fio que você vai utilizar, no rótulo, ele vai te indicar a agulha ideal, que geralmente eles pulam, tipo, eles te indicam 3 números. Você pode usar, por exemplo, entre a 5 e a 7. Quando eles falam isso, eles estão querendo dizer para você que você pode usar essas 3 agulhas e isso vai depender bastante da sua tensão de pontos. E o que isso quer dizer? Se você ler um rótulo que está lá falando a agulha 5, por exemplo, significa que você vai pegar uma agulha e aqui é o que a gente chama de cabecinha, tá? Ela está querendo dizer que o fio que você está utilizando se adequa perfeitamente na cabeça da agulha. Dessa forma aqui, ó. Significa que quando você encaixar o fio na linha, o fio na agulha, vai haver esse encaixe perfeito e você não vai ter dificuldade para estar fazendo ponto, tá? O que eu quero falar sobre as agulhas? Eu trouxe aqui para vocês, a gente tem uma infinidade, mas eu trouxe aqui 4 modelos de agulha, só para você ter uma noção. O que difere as agulhas? O que difere as agulhas é o tamanho da cabeça dela, o formato do cabo, tá? A pegada ergonômica, o tamanho do cabo, aonde você vai acomodar o seu dedo e essa voltinha aqui que tem em toda a cabeça da agulha. Tem umas agulhas que são mais pontudinhas, mais fininhas, elas te dão mais liberdade e conforto na hora de crochetar. Tem umas agulhas que elas são mais grosseirinhas, mais gordinhas aqui, que às vezes dificultam um pouquinho a entrada da agulha dentro do fio. Tem aquelas agulhas que elas têm elas acomodam o fio de uma forma bem legal, onde você não tem como perder, ó, o fio. Então, existe muita diferença, né? Embora todas elas tenham a mesma numeração, a ergonomia, a pegada, a acomodação da agulha na cabeça, ela difere bastante. Então, você vai escolher a agulha de acordo com o que você pode estar comprando no momento e também de acordo aí com o que você vai conseguir se acostumar e gostar mais de crochetar, tá? Hoje eu vou crochetar com essa agulha aqui eu vou usar hoje a Tulip, tá? Que a gente fala aí que é a nossa preferida, é a agulha do coração. Vou usar essa aqui então no tamanho de 5.5, mas isso vai depender aí da sua escolha e do que você tiver
em casa disponível, tá? Então a gente vai começar, eu vou te ensinar a fazer correntinhas, tá? Existem várias formas de fazer a correntinha. A gente fala que a gente tem que fazer um nó corrediço toda vida que a gente inicia uma correntinha. E como que é esse nó? Eu, Márcia, sempre faço dessa forma. Eu deixo a pontinha do fio aqui, ó, na parte de dentro da minha mão, nos meus dedos, e faço um X aqui em cima, dessa forma, tá? Feito o X, eu venho aqui, ó, com a minha agulha, eu deixo sempre a cabecinha dela, a pontinha dela virada para baixo, venho aqui, laço o fio. Esse fio que eu vou laçar, ele tem que ser o fio que tá saindo do novelo, tá? Não essa pontinha aqui, porque senão ela não vai dar certo. Venho aqui, ó, laço, faço esse movimento, eu gosto de segurar aqui, ó, pro fio não escapar, e junto e faço aperto aqui, ó, e faço uma gravatinha, vamos dizer assim, dessa forma. Ó, a parte que vai fazer você conseguir diminuir aqui o nozinho corrediço é o fio que tá saindo do novelo, ó. Eu faço e fecho dessa forma, tá? Vou fazer mais uma vez esse jeitinho com vocês, ele fica desse jeito aqui, bem bonitinho, ó, só para vocês entenderem melhor, tá? Ó, venho aqui, deixo um pedacinho do fio, esse pedaço não precisa ser grande, tá? Passo aqui pela parte de dentro da minha mão, pego o fio que tá vindo do novelo, laço aqui, ó, e aqui na parte de cima da minha mão eu faço um X com ele, vamos dizer assim, ó. Feito esse X, eu pego a minha agulha com a cabecinha, a pontinha virada para baixo, entro aqui, ó, laço o fio que tá vindo lá do novelo, viro desse jeito e aí aperto, ó, puxo aqui e assim eu fiz um nó corrediço. Aí você pode dizer, ai que complicado, Márcia, não gostei muito desse jeito que você fez. Aí eu vou te falar uma outra forma bem simples de se fazer o nó corrediço, tá? Para iniciar suas correntinhas. Você pode pegar o seu fio, fazer isso aqui, ó, fazer uma laçada, jogar ele lá para trás, vir com o dedinho aqui dentro, ó, e fazer o seu nó corrediço. Ele é muito simples, tá? Vou fazer ele de novo, só para você entender, ó. Vem aqui, finge que você vai dar uma laçadinha, ó, deixa a pontinha, puxa aqui e fez um nozinho. Isso aqui é um nó corrediço. E a partir daqui, a gente vai começar a fazer as nossas correntinhas. Eu vou fazer do jeito que eu sempre faço, meu jeitinho tradicional, ó. Venho aqui, trago o fiozinho do novelo e faço assim, ó, aperto. Aí eu venho aqui e diminuo. Ok? A partir desse nó, a gente vai começar a fazer correntinhas. O que é fazer uma correntinha? Você vai entrar dessa forma, vai colocar o fio atrás do seu dedo indicador. Não deixem um espaço grande, uma laçada grande aqui para sua agulha, porque senão o seu ponto vai ficar gigante, não é isso que a gente quer, né? Eu gosto de dizer que a agulha tem que ficar dentro da laçadinha de uma forma que ela fique confortável. Eu não vou deixar ela larga, assim como eu também não vou deixar ela apertada demais, tá vendo? Eu gosto de deixar a agulha ter liberdade, eu sempre falo isso. Ó, ela tá soltinha aqui dentro, ela não tá nem larga nem apertada. Feito isso, a gente vai deixar o fio que sai do novelo atrás, em cima do seu dedo indicador. E aí eu vou passar por baixo do fio, laçar com a pontinha, com a cabeça da minha agulha e trazer aqui para dentro da laçada. Mais uma vez. Vou pegar o fio, vou pegar a minha agulha, a cabeça da minha agulha tá virada, ó, ela tá viradinha para mim, tá vendo? Eu entro, eu passo aqui embaixo do fio, laço ela, coloco meu fio aqui, ó, no meio, né, da ponta da cabeça da minha agulha, trago e passo
aqui por dentro, fazendo correntinhas. Vamos fazer de novo, ó. A cabeça da agulha virada para mim, eu vou entrar por baixo, vou pegar o fio e vou passar por dentro da laçada, fazendo Vzinhos, ó. Passa por baixo, a cabeça virada para mim, prendo o meu ponto, no caso o meu fio, passo por dentro e faço um Vzinho, ó. Isso aqui são os pontos baixos do crochê, isso aqui é a base para todos os outros pontos, tá? Vou fazer de novo, ó. Vou entrar por baixo, laço e passo dentro aqui, ó, da minha laçadinha e faço uma correntinha. Eu vou fazer com vocês uma amostra com 10 pontinhos, tá? Então, você vai fazer aí 10 pontinhos. Como é que eu conto esses pontos, Márcia? Você vai contar os pontos, olhando para o seu trabalho, para frente do seu trabalho, e vendo os Vzinhos que você formou. Eu digo um Vzinho, ó, porque tem uma perninha aqui e uma aqui. Isso aqui forma um V. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso de mais 4 Vzinhos. Vou diminuir aqui, que a laçada tá muito grande, agora tá boa. Vou entrar por baixo, vou laçar e vou trazer. 7. Entro por baixo, laço e trago. 8, 9, 10. Vou ver, vou conferir se eu tenho 10 pontos novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui, então, que a gente acabou de fazer, são 10 correntinhas. A gente aprendeu, então, nesse primeiro passo, a fazer as correntinhas que na verdade é o primeiro ponto básico do crochê. A gente fez então aqui 10 correntinhas. Se você é iniciante, está começando mesmo hoje, vá treinando, vá fazendo correntinhas e pare, olhe, observe o tamanho das correntinhas, se elas estão bem parecidas, se não tem maiores, menores, mais frouxinhas, mais apertadas, até você se sentir segura e pensar, opa, consegui chegar no que eu quero. E aí, a partir daí, a gente segue para outro passo. Agora que a gente já aprendeu, então, a fazer as correntinhas, você já fez aí várias, desmanchou, fez de novo, eu vou começar, então, a te ensinar o ponto baixíssimo. O que é o ponto baixíssimo e como que você vai olhar para ele e identificar que você fez pontos baixíssimos. O ponto baixíssimo, ele fica desse jeitinho aqui, tá? Aí tem gente que pergunta, tá, Márcia, e qual é o lado do direito e qual é o lado do avesso? No ponto baixíssimo, fica pra gente que já faz crochê há mais tempo, é tranquilo identificar, mas para você que é iniciante, você vai ficar na dúvida. Por quê? O ponto baixo do lado, o crochê do lado direito, ele não mostra os nozinhos. Quando você for fazer uma peça que você for crochetar pontos baixos, por exemplo, pontos baixos centrados, que ele é um trabalho contínuo, você vai conseguir identificar mais fácil o lado do direito e o lado do avesso, tá? O lado direito, no caso aqui dessa amostrinha que eu fiz, é esse lado aqui, ó, aonde ele tá aparecendo os pontinhos feitos, tá vendo? O lado do avesso é a parte que vai mostrar os nozinhos. Nessa amostra aqui fica um pouquinho mais difícil, mas nas próximas vocês vão conseguir entender certinho o que é o avesso e o que é o direito, tá? Então, feito isso, a gente vai seguir então fazendo aprendendo aqui a fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo eu já deixei preparado aqui então 10 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando a gente faz uma amostra ou quando a gente faz uma peça, né, em ponto baixíssimo, se a gente quer que essa peça fique com 10 pontos, a gente vai ter que sempre fazer um pontinho a mais. Porque esse pontinho a mais é o ponto da virada, porque num ponto baixíssimo, eu não vou poder entrar aqui, ó, no mesmo ponto de onde tá saindo a minha correntinha, ó, tá vendo? Eu vou ter sempre que pular um pontinho. Então, nesse caso, eu preciso fazer 10 pontos
no caso 10 correntinhas, mais uma, para eu poder finalizar realmente essa amostra com 10 pontos, tá? Então, eu fiz 10 correntinhas e coloquei mais uma para fazer uma amostrinha para vocês de ponto baixíssimo, com uma quantidade de 10 pontos, certo? Então, como é que a gente vai fazer o ponto baixíssimo? O ponto baixíssimo nada mais é do que você entrar no Vzinho de cima, porque aqui a gente tem os Vzinhos, ó, você consegue visualizar. O Vzinho que é um ponto, ó, aí a alcinha de cima e a alcinha de baixo. A alcinha de cima e a alcinha de baixo formam um V. E aí, ó, para fazer o ponto baixíssimo, nós vamos pegar sempre na alcinha de cima desse V. A gente vai precisar, lembra, pular essa primeira aqui, que é de onde o nosso fio tá saindo, ó. Pulo essa aqui, entro na próxima alcinha de cima, então, para fazer o ponto baixíssimo. Entrei na alcinha de cima, laço meu fio dessa forma e passo por dentro da alcinha que ficou ali esperando, fazendo esse formato aqui. De novo, vou entrar na alcinha do V, a alcinha de cima, entro na alcinha, laço e passo aqui por dentro dessa alcinha que estava à espera, ficando dessa forma aqui, ó. Entro na alcinha de cima, laço o fio, passo por dentro aqui da alcinha que estava esperando, do pontinho que estava esperando. E assim a gente vai fazendo, ó. Lembrando sempre a tensão do ponto. O legal é você sempre manter uma tensão. Eu sei que é difícil, né? Mas tenta entender que para que você tenha pontos bem parecidos, você precisa manter essa tensão. Então, você vai entrar na alcinha, trazer o fio, ó, deixar ele mais ou menos na mesma altura, essa que você laçou com essa que você já tinha aqui. E aí sim, passar por dentro, tá? Entra na alcinha, laça e fecha. Entrou na alcinha de cima, laçou, trouxe e fechou. Assim você vai fazer até completar os seus 10 pontos. Agora, a gente está chegando no último ponto. A gente pode contar aqui quantos pontos a gente já fez, ó. Como é que eu vou contar? Através dos Vzinhos que se formaram aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a gente vai fazer o último aqui, o 10º ponto. Eu gosto sempre de apertar aqui, ó, o nozinho corrediço que eu fiz. E aí eu vou entrar e vou fazer o meu último ponto baixíssimo. Entro na alcinha de cima, trago o fio e passo por dentro. Dessa forma aqui. Aqui a gente fez a primeira carreira de ponto baixíssimo, certo? E agora, Márcia, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correntinha de subida sempre e virar o trabalho, para poder continuar, e essa correntinha de subida é super importante para que a gente continue a fazer o mesmo número de pontos, certo? Vou entrar aqui, ó, e vou fazer uma correntinha. Feita essa correntinha, eu viro o trabalho. Eu gosto de soltar a laçadinha aqui da agulha e arrumar ela para que ela fique exatamente no mesmo jeito que estão as outras, ó. Eu acho mais fácil, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer pontos baixíssimos na segunda carreira. A minha laçada tá aqui, tá de uma forma, como eu falei para vocês, confortável, nem muito apertada, nem muito larga. Eu vou entrar aqui nas duas alcinhas, tá vendo? Do meu primeiro ponto, na verdade é o segundo, porque o primeiro ele tá saindo aqui o meu fio do novelo. E aí, lembra, a gente nunca vai usar o primeiro no ponto baixíssimo. Então aqui, ó, venho, pulo esse primeiro ponto aqui e entro no segundo. Entrei no segundo, passo por baixo das duas laçadinhas, trago o fio e passo por dentro.
Vou entrar aqui por baixo das duas alcinhas, ó, do Vzinho que formou meu ponto. Laço o fio do novelo e passo por dentro da minha laçada. Assim a gente vai fazer por toda essa carreira, ó. Lembra de manter uma tensão. Entro por baixo do Vzinho, ó, que tá aqui, que são as duas alcinhas. Laço o fio, dou uma alturinha, lembra, para ficar bem parecida a alturinha aqui entre a laçada que tá na minha agulha e essa que eu acabei de pegar. Passo por dentro e fecho o ponto. Ó, novamente, dá alturinha, passa por dentro da laçada. E assim a gente vai, ó, transformando essa carreira, tá? Em uma carreira de pontos baixíssimos. Passa por dentro, de novo. Ó, entramos aqui embaixo das duas alcinhas, né, no Vzinho, que é a cabeça do ponto. Trago pra frente e passo por dentro. Ó, deixo aqui, ó, não deixo muito apertado, tá vendo, ó? A agulha nem trabalha aqui. Deixo confortável. Isso aqui, ó. Se eu soltar, ela vai cair, tá vendo? E não deixo muito grande, porque senão eu vou perder minha agulha. Deixo aqui. Entro nas duas alcinhas, laço e passo por dentro da minha laçada, que tá esperando aqui na agulha. A mesma coisa. Ó. Tá vendo como vai ficando aqui bonitinho? Ó, essa é a sequência de pontos, tá vendo? Agora a gente vai fazer o último e a gente vai contar quantos pontos a gente já fez. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, aqui, a gente tá fazendo, então, ó, o nosso último ponto. A gente vem, entra nas duas alcinhas, laça o fio do novelo, dá aquela alturinha e fecha. A gente fechou então a segunda carreira. Eu vou fazer mais uma carreira com vocês para ficar mais, para firmar mais esse conteúdo aí, tá? Ó, então o que a gente faz sempre que a gente for virar o trabalho? A gente faz uma carreira não, a gente faz uma correntinha. Ó, feito essa correntinha de virada, a gente vai virar o trabalho. Eu sempre tiro a agulha para deixar bem certinho, ó. Para que eu tiro a agulha? Eu tiro a agulha para que o ponto ele fique na mesma sequência e isso aqui não fique torto. Eu não gosto que fique torto, então eu gosto de deixar desse jeito. Tirei então da agulha, vou colocar aqui de novo. Diminuo um pouquinho que tá meio larguinho. E aí o que a gente não pode fazer aqui, lembra? A gente não pode simplesmente voltar aqui no mesmo lugar, ó, aonde o nosso ponto tá saindo. Porque se a gente fizer isso, a gente vai fazer o 11º ponto. E aí não é isso que a gente quer. Então, ó, pula esse, que é de onde o fio tá saindo, e entra no próximo. Entra embaixo das duas correntinhas, laça o seu fio e passa por dentro da laçada que tá te esperando. Dessa forma aqui. Passa por baixo das duas alcinhas, laça o fio, passa por dentro da laçada. Dessa forma. Novamente. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Quando a gente faz o ponto baixíssimo, tem uma outra forma de fazer ele também, mas isso vocês vão aprender com o tempo, vocês vão começar a encontrar receitas, e as receitas vão ter várias variações, tá? O ponto baixíssimo, ele pode então ser feito pegando nas duas alcinhas, como eu tô mostrando para vocês aqui, que é a forma, vamos dizer assim, que é o padrão, tá? Mas vocês também vão poder fazer, e vocês vão aprender variações. Todo modelinho aqui que a gente está fazendo, a gente vai deixar o símbolo do ponto, tá? Para que depois, se você for aprender alguma receita e precisar ler gráfico, você vai entender. Quando a gente fala, por exemplo, ponto baixo, ponto alto,
ponto alto duplo, existe um símbolo para cada ponto desse e existe uma abreviação. Isso, conforme eu vou fazendo aqui, vai aparecendo para vocês no vídeo, tá? Então aqui, qual é a variação, vamos dizer assim, do ponto baixíssimo? A variação seria, nós estamos pegando aqui, ó, nas duas alcinhas, certo? Trazendo para fora e passando na laçada. Aí, uma variação, a outra variação dele seria fazer os pontos baixíssimos pegando apenas na alcinha de trás, ó, dessa forma. A gente pega a alcinha, ó, eu tenho a primeira alcinha e a segunda. Nessa variação, a gente pode vir, pegar na alcinha de trás e passar dentro da laçada. Novamente, entrar na alcinha de trás, trazer o fio para fora, ó, e passar por dentro da laçada. Novamente, pega na alcinha de trás, da alturinha e passa na laçada. Mais uma vez, a gente pega o fio, passa por baixo da alcinha de trás e dá uma laçada. Vou fazer mais um. Peguei na alcinha de trás, trago para cá e passo por dentro. Ó, se você observar aqui a diferença que vai acontecer, que vai aparecer, é que aqui, ó, a gente fez, pegando nas duas alcinhas, a gente fica aparecendo sempre uma alcinha só e não as duas, e depois os Vzinhos, tá vendo, ó? A alcinha, vamos dizer, a alcinha de baixo, o Vzinho e a alcinha de baixo. Quando a gente faz essa variação pegando apenas na alcinha de trás, depois você vai ver, você vai ter a alcinha de trás, o Vzinho, e aí só aqui, ó, a alcinha de trás. Então eu tô te mostrando isso para você entender que quando você for ler uma receita, for aprender, for ver uma videoaula, a professora que vai estar te ensinando, ela vai dizer assim, agora você vai fazer 5 carreiras de pontos baixíssimos, pegando apenas na alcinha de trás. Ou ela vai dizer para você, agora você vai fazer 5 carreiras de pontos baixíssimos, pegando nas duas alcinhas, embaixo das duas correntinhas. Então você já sabe que você vai ficar atenta para o tipo de informação que a professora daquela determinada aula está te passando. Porque, como eu falei, os pontos básicos, são eles que vão dar vida a várias tramas que a gente tem aí, que vocês têm visto, né, aí nas redes sociais. Então, todos eles podem sofrer variações, por isso que eu quis te mostrar como que a gente faz o ponto baixíssimo e uma variação do ponto baixíssimo para quando você for encontrar essas aulas aí, você não pensar, poxa, mas isso eu não sei fazer. Mas você vai saber fazer sim, porque você vai lembrar que existem variações para o ponto baixíssimo, certo? Então eu fiz aqui essas carreirinhas com vocês. Vou terminar essa aqui, ó, só para concluir, e vou fazer ela toda pegando só na alcinha de trás para você entender, tá? Então a gente fez aqui o nosso último ponto, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai fazer aquela alcinha, aquela correntinha para poder virar o nosso trabalho. Ó, virei o trabalho. Essa aqui eu vou fazer todinha pegando somente na alcinha de trás. Só para você entender, quando você for testada aí numa receita, você vai lembrar e você vai, eu sei fazer isso. Então, como é que é? Novamente, pulamos aqui essa primeira alcinha, que é de onde está saindo o nosso fio, ó. Diminuo o fio, pulo essa aqui e pego a alcinha de trás, trago para frente e passo na laçada. Pego a alcinha de trás, laço, trago para fora e passo por dentro. Ó, vai ficando assim. Diminuo um pouquinho que tá largo, ó. Passo por baixo da alcinha de trás, dou uma alturinha e passo dentro da minha laçadinha, ó. Assim a gente vai fazendo e ela vai ficando bem bonita aqui, ó. Aqui você consegue contar os pontos, né? Dessa forma. Esse é um ponto que é muito gostoso de fazer também e dá para fazer peças maravilhosas com ele, tá? Entro aqui na alcinha de trás, laço. Entro na alcinha de trás, laço, passo por dentro da laçada que tá me esperando. Aqui é o
penúltimo ponto e aqui é o último ponto, ó. E ficou desse jeito. Tá vendo a diferença quando aqui a gente pegou nas duas e aqui a gente está pegando somente na alcinha de trás? Então, achei importante falar isso para que vocês tenham um entendimento aí quando forem aí se aventurar em produzir peças, né? Indiferente de bolsa, de cestaria, o ponto baixíssimo é muito utilizado. Então, essa amostrinha vai se transformar nisso aqui, certo? Então, agora eu vou te ensinar o segundo pontinho, que é o ponto baixo. Como é que a gente vai fazer o ponto baixo? Da mesma forma. Vamos começar fazendo as correntinhas. Nós vamos fazer 10 correntinhas e mais uma. Lembrando que, por que mais uma correntinha? Porque a gente vai sempre pular essa aqui, ó, que é de onde o nosso fio tá saindo, porque se a gente entrar nela, a gente vai acabar diminuindo a quantidade de pontos, tá? Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos e vai fazer mais uma correntinha. Fez mais uma correntinha, conta, confere se é isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Feitas as 11 correntinhas, a gente vai pular essa aqui, que é de onde o nosso fio tá saindo, ó, e vai entrar na próxima. E vai entrar na próxima pegando apenas a alcinha de cima, desse jeito. Entra com a agulha com a cabeça virada para você, entrou, passa aqui, ó, por baixo do fio que tá saindo do novelo, laça ele, dá uma altura para ele ficar mais ou menos do tamanho daquela laçada que tá te esperando. E aí você vai entrar por baixo de novo do fio, vai laçar e vai trazer ele passar por baixo das duas laçadinhas que estavam ali te esperando. Dessa forma, você vai formar aqui, ó, um Vzinho inteiro. Esse Vzinho inteiro a gente chama de ponto baixo. Vou fazer de novo. Você vai entrar na alcinha de cima do Vzinho que tá aqui embaixo, ó. Pegou a alcinha de cima, pega a agulha, vira a cabeça dela para frente, tá? Entra na alcinha de baixo, vem aqui, ó, vai lá atrás do fio que tá saindo do novelo, laça ele e traz ele aqui para fora, ó, ficando com duas laçadas na agulha, desse jeito. Você tá com duas laçadinhas na agulha, agora você de novo entra por baixo, ó, do fio do novelo, laça ele, traz e passa por dentro das duas laçadas para formar mais um Vzinho aqui embaixo inteiro, que é um ponto baixo. Vamos fazer de novo. Entrou na alcinha de cima, passa por baixo dela, passa por trás aqui, ó, do fio que tá saindo do novelo, laça ele, traz, passa aqui por dentro, dá uma altura e aí de novo por baixo, entra no fio do novelo, laça e fecha. Desse jeitinho aqui, formando pontos baixos. A gente já fez 3. Vamos para o quarto. Você vai entrar então, lembra? Nem muito apertado, nem muito frouxo. Deixa a tua agulha confortável aqui dentro, ó. Tá vendo? Aí, uma coisa bem legal, quando eu seguro meu fio, que eu boto ele aqui atrás do meu dedo indicador, como eu ensinei pra vocês, ó, ele vai ficar aqui dentro da minha mão, tá vendo? Ele tá sempre aqui dentro da minha mão. Eu não aperto muito ele, eu não deixo ele esgaçado, porque esgaçado que eu quero dizer, sabe, muito repuxado, porque senão eu vou acabar tracionando o ponto também. Então ele tá bem livre aqui, ó, dentro da minha mão, a alcinha passando aqui no meu indicador, ó, ele tá aqui dentro, tá vendo, ó?
ele fica aqui dentro, mas ele fica soltinho, ele não fica apertado, esticadinho, sabe? Para que a gente não aperte, né? Para que a gente não deixe esse ponto muito apertado. Então, ó, tô aqui, vou fazer mais um. Vou fazer como? Ó, eu vou entrar aqui, ó, no Vzinho de cima, tá vendo, ó? Entro no V de cima, vou aqui por trás do fio que tá saindo do novelo, laço ele e trago ele para fora, ó. Trouxe ele aqui, dou uma alturinha, que vai ficar parecida com a altura, né? Vai alcançar aqui a altura do ponto da laçada que estava na minha agulha. Ó, vou passar por baixo de novo, vou trazer e vou passar por dentro das duas laçadinhas para formar o meu ponto baixo. E ele vai ficando bem bonitinho. De novo, entro aqui, nessa alcinha de cima, passo por trás, ó. Laço aqui o fio do novelo, trago para fora, dou aquela alturinha, volto de novo por baixo e trago o fio do novelo e passo aqui, ó, por dentro das duas laçadas e vou formando, ó, os meus pontos baixos. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, precisamos de mais 5. Eu vou ficar repetindo isso para vocês para entrar na cabeça, tá? Ó, entro na alcinha de cima, passo por trás, passo por baixo, ó, trago aqui por trás, laço o fio do novelo, dou aquela altura e laço e passo por dentro das duas laçadinhas e formo um pontinho. Eu vou fazer um ponto largo e vou fazer um ponto apertado para vocês verem a diferença que fica, tá? Ó, vou entrar, vou deixar aqui mais larguinho, tá? Ó, vou entrar na alcinha de baixo, vou laçar o meu fio, vou dar altura e vou fechar. Olha a diferença que fica. A diferença ela vai ficar tanto no tamanho do ponto, como na correntinha que forma aqui em cima, ó. Se você for observar, a gente tem um padrão, tá vendo, ó? Meio que tem um padrão de tamanho. Quando eu faço um ponto muito largo, olha como esse Vzinho aqui de cima fica grande. Olha como fica um espaço aqui embaixo, tá vendo? E olha como o ponto de baixo fica maior, né? Isso não é o ideal, porque a gente tem que ter um padrão. Então, eu vou desmanchar e agora eu vou fazer um ponto bem apertado para vocês verem também que dá a diferença. Então, eu vou apertar aqui, ó, a laçada na minha agulha, vou deixar bem apertadinha. Vou entrar aqui na alcinha, vou puxar o meu fio, não vou dar liberdade para o meu fio, aquela liberdade que a gente está deixando, ó, e vou laçar. E vou fazer um ponto baixo. Ó. Tá vendo? Olha o tamanho que fica, a diferença que fica. Olha o buraquinho que a gente já fez aqui embaixo no ponto, tá vendo? E olha aqui em cima a diferença de tamanho no padrão das correntinhas, ó, dos Vzinhos aqui de cima, ó. Esse aqui tem um padrão e esse tá minúsculo. E aí também você vai ter dificuldade, porque para entrar aqui aperta um pouco, e aí você vai acabar tracionando muito e começando a fazer aqui, ó, furinhos, buraquinhos na sua trama, que também não é uma coisa legal. Então a gente desmancha esse e aí a gente vai continuar fazendo pontos baixos no padrão. Então venho, entrei na alcinha de cima, lacei, dei uma altura e fechei, ó, para seguir a nossa sequência, bem bonita. Eu quero chegar ali no final com vocês para ensinar vocês a subirem a próxima carreira. Ó, dei a alturinha, fechei. Vim aqui, entrei na alcinha de cima, lacei o ponto, ó, e fecho. Agora a gente chegou aqui no nosso último ponto. Quantos pontos a gente já tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e agora a gente faz o 10º ponto. Entro na laçadinha, na alcinha de cima, trago o fio para frente, dou aquela altura normal, padrão e fecho. Então, a gente fez aqui a nossa primeira carreira de ponto baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha de subida, como a gente, né, tô ensinando vocês a fazerem, e vou virar o trabalho. Virei meu trabalho,
tirei o fio da agulha, ó, para deixar bem bonitinho, tá vendo? A sequência. E agora eu vou o quê? Vou pular esse aqui, que é de onde o meu fio, ó, do novelo tá saindo, tá vendo, ó? Esse aqui a gente vai pular, certo? E a gente vai entrar no próximo. Pulo esse, entro no próximo. A gente vai passar por baixo das duas correntes, tá? No caso, não é as duas correntes, é dos vezinhos, né? A gente passa por baixo dos dois vezinhos dessa forma, ó. Traz, nunca esqueça de trabalhar a agulha a teu favor, ó. Dá uma alturinha e fecha. Desse jeito aqui, tá? De novo, a liberdade aqui tá boa. Vou entrar por baixo, ó. Saio aqui embaixo das duas alcinhas. Laço meu fio. Dou aquela altura para equivaler, para ficar parecido aqui, ó, com a laçada que eu já tenho, e eu vou tirar. E assim eu vou fazer ponto baixo, já fiz 2. Entro por baixo, laço, trago, dou uma alturinha boa, fecho. O que que eu vou dar uma dica para vocês aqui, que essa é a dica que a gente já vai dando quando a gente já tá lá produzindo as nossas bolsas, a cestaria, tá? Se você não quer que a rebarba do seu fio, né, quando você trabalha com fio de malha, com fita, enfim, quando você não quer que apareça essa rebarbinha aqui, você tem que pegar o fio de um jeito para que ela não apareça. Então, qual é esse jeito? Se você não quer rebarba aparecendo, a rebarba vai ter que estar sempre assim, ó, viradinha para cima no seu dedo, desse jeito, tá vendo? Ó. Porque daí quando você laça, ela vira. Então, para não aparecer as rebarbas, ó, elas não estão aparecendo. Você tem que fazer dessa forma. Então, você deixa ela viradinha para cima, tá? Então, você vai entrar aqui, ó, embaixo das duas alcinhas do vezinho, vai laçar, vai laçar o fio do novelo, vai dar uma altura e vai fechar. E ó, olhem aqui que a rebarba não apareceu, tá? Vou fazer de novo para vocês verem. Rebarbinha virada para cima, entro aqui nas duas alcinhas, laço meu fio, trago ele para fora, dou uma altura e junto as duas laçadas. Faço pontinho baixo. De novo, entro aqui embaixo das duas, laço, dou uma alturinha e fecho. Esse ponto aqui é o ponto é básico também, né? Ponto baixo. A gente vai fazer muita coisa em ponto baixo. Ó, lacei e fechei, tá? O que eu quero falar para vocês? Márcia, existe variação no ponto baixo? Nossa, existe muita variação no ponto baixo. A gente fala bastante no ponto baixo simples, que é esse que eu tô te ensinando, e a gente tem o ponto baixo centrado. Eu não vou trazer o ponto baixo centrado hoje, porque eu quero que você primeiro entenda o que é um ponto baixo e que você faça, tá? E que você treine, que você se aperfeiçoe. Então eu vou te mostrar brevemente o que é um ponto baixo centrado, tá? Já cortei o fio, vou deixar desse jeitinho aqui. E como é que a gente faz um ponto baixo centrado? Aqui eu te ensinei a fazer pontos baixos simples. Ponto baixo simples a gente faz um pontinho pegando nessa alcinha aqui, né? Entre essas alcinhas aqui, entre esse vezinho aqui, certo? Eu posso dizer também que um ponto baixo simples é um ponto feito entre dois pontos, tá vendo? Ó, eu tenho um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui. Para eu fazer o próximo, eu vou estar sempre fazendo aqui, ó, entre os pontos, como a gente fez nessas carreiras. O ponto baixo centrado é diferente, porque a gente vai fazer o ponto no meio do ponto, ó. A gente vai entrar com o fio e com a agulha aqui, no centro do ponto, no centro de cada ponto, e não mais entre eles, sempre no centro. E aí, quando você vira o trabalho, você vai entender que você vai fazer o ponto sempre, ó, embaixo desse nozinho. Aqui a gente tem o nozinho, ó. Em todos os pontos ele faz um nozinho atrás dele. Então, o ponto baixo centrado, quando a gente faz, o nosso fio sempre tem que passar aqui, ó, por baixo do nozinho. De que forma, Márcia? Eu vou te mostrar aqui, fazer o primeiro, sem te explicar muito, só para você entender
como que a gente vai fazer, tá aqui. Como que a gente faz um ponto baixo centrado, tá? Então, o ponto baixo centrado você vai pegar e você vai entrar aqui, ó, no centro do ponto. Quando você entra com a agulha aqui no centro do ponto, ó, você tá saindo embaixo do nozinho que eu te falei, tá vendo? Ó, o nozinho tá aqui, você entrou embaixo dele. Então, aqui com a agulha, ó, ajeita o fio de forma que se for o caso, né? Que a rebarba fique para cima, traz o fio, laça, dá aquela altura que a gente costuma dar e fecha. E assim você faz um ponto baixo centrado. Vou fazer de novo para você entender. Entrei aqui no centro do ponto, venho aqui atrás, laço o fio, trago para frente, dou uma alturinha. Mais uma vez, entra no centro do ponto, sai lá embaixo do nozinho, laço o fio, traz ele aqui para frente e fecha as duas laçadinhas. Ó, olha como fica diferente, tá vendo? Aqui a gente está fazendo ponto baixo simples e aqui a gente está fazendo ponto baixo centrado, ó. Então, o ponto baixo centrado é fazer o ponto no centro de cada ponto, tá? Então, eu só tô te falando isso porque a gente está aprendendo aqui os pontos básicos, mas vai que você tá vendo uma aula e você ouviu falar, faça pontos baixos centrados. Então, se você ouviu e se você entendeu, você já vai poder, ó, tá praticando e fazendo ponto baixo centrado. Ele fica dessa forma, ó, bem simples e fica bem bonito, certo? Então, agora a gente termina essa aula de ponto baixo e a gente vai agora para o nosso terceiro ponto, para a nossa terceira variação. Então, agora nós vamos para a terceira variação de pontos, né? Já aprendemos a fazer as correntinhas, fizemos o ponto baixíssimo e fizemos o ponto baixo. Agora eu vou te ensinar a fazer o meio ponto alto. O que é o meio ponto alto? O meio ponto alto é um ponto baixo juntamente com uma laçada, tá? De que forma a gente vai fazer isso? Eu já preparei aqui a correntinha, 10 correntinhas, que é o tamanho da nossa amostra. Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntinhas. O primeiro ponto dessa trama aqui, sempre que você for fazer ponto meio alto, ponto alto duplo, você vai precisar fazer vamos dizer que um ponto fake, tá? Então, esse ponto a gente sempre vai fazer, esse primeiro ponto, vai representar ele com correntinhas. Então, eu faço 10 correntes e venho aqui e faço mais 2 correntes, ó. Faço 1, 2 correntes. Essas 2 correntes, elas serão o nosso primeiro ponto, ok? Então, fiz as 2 correntes, ó, 1, 2. Não vou entrar aqui onde está saindo a minha primeira correntinha, vou entrar na próxima. Mas quando eu for fazer o meio ponto alto, ele sempre vai ser marcado por uma laçada. Então, eu tenho as 2 aqui, correntinhas, a laçada da agulha, e agora eu coloco mais uma laçada, ok? Não vou entrar aqui no pezinho do ponto, vou entrar no próximo. Entro no próximo, trago o fio para frente, e aí eu vou ficar com 3 laçadinhas na minha agulha. E eu vou laçar aqui o fio do novelo e vou tirar as 3, fazendo assim o nosso segundo ponto. Isso aqui é um fake, mas esse que a gente acabou de fazer é o verdadeiro ponto meio alto, ok? Vou desmanchar e vou refazer com vocês. Vou desmanchar os 2 pontinhos também. Fiz 10 correntes e vou fazer 2 correntinhas para simular um ponto meio alto, tá? 10 eu tenho aqui, venho aqui, eu sempre fico com o meu dedo marcando aonde é o início, tá? Isso é uma mania. Venho aqui, ó, faço 1, 2 correntes. Esse aqui é o meu primeiro ponto, é o que eu vou simular um fake. Então, aqui são 2 correntinhas de subida. Vou laçar o fio do novelo. Vou pular aqui porque eu não posso, né, entrar no pé dessa primeira correntinha. Então, eu vou entrar na terceira correntinha, tá? Então, venho aqui, pulo essa, entro aqui.
laço, fico com 3 laçadas na minha agulha, ó. Isso aqui agora, eu vou entrar novamente lá atrás, vou trazer o fio do novelo e vou tirar essas 3 laçadas, fazendo assim o meu primeiro ponto meio alto, ponto de verdade. Mas essas 2 correntinhas que a gente fez aqui para começar, ela vai contar como um ponto, tá? Então, tem 1, 2 pontos. De novo, venho aqui, laço, sempre deixo. Esse aqui é o fio que já estava vindo no novelo, venho aqui, faço uma laçadinha e vou entrar aqui, ó, na alcinha de cima do próximo pontinho. Dou uma altura para eles ficarem assim, ó, bem parecidos. Venho aqui por baixo, laço o fio do novelo e tiro tudo, ó, formando assim o terceiro ponto meio alto. E assim a gente vai fazendo. Eu vou laçar o fio do novelo, vou entrar na alcinha de cima, vou dar uma altura e vou laçar de novo o fio do novelo, ó, tirando as 3 laçadinhas que estavam na minha agulha, formando assim o ponto meio alto. Vamos seguir fazendo. Laço o fio do novelo, ó, aquele que tá vindo lá do novelo, fico com 2 laçadinhas. Entro na alcinha de cima da correntinha, ó, lá, e aí laço o fio do novelo de novo. Dou uma altura, assim ficando com 3 laçadas na agulha. Venho aqui, ó, laço de novo o fio e tiro tudo, formando meio ponto alto. Isso aqui é um meio ponto alto. É quando a gente fica com 3 laçadas na agulha e a gente tira todas elas de uma vez só. Laço o fio, cabeça da agulha para frente, venho aqui na alcinha de cima, passo por baixo, ó, trago o fio do novelo, dou aquela altura, ó, laço de novo e tiro tudo. Dessa forma. Mais uma vez. Lacei, entrei na alcinha de cima, trouxe o fio de novelo para fora aqui, ó. Fiquei com 3 alcinhas, no caso 3 laçadas na agulha, venho aqui, laço de novo o fio e tiro tudo. Ó como vai ficando bonito. É um ponto alongado, né? De novo, entrei, vou aqui na alcinha de cima, alongo, laço, tiro tudo. Dessa forma. Lacei, entrei na alcinha de cima, dou aquela altura, laço, tiro as 3 laçadinhas da agulha, formando assim o meu ponto meio alto. Vamos ver quanto a gente já tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a gente vai fazer o 10º, bem aqui, ó. Tá vendo que tem alcinha? Porque a gente ainda tem um Vzinho aqui para fazer. Então, a gente vem, laça, entra aqui na alcinha de cima, laço o fio do novelo, fica com 3 laçadinhas dessa forma, venho aqui e tiro tudo. Isso aqui é um meio ponto alto. Vou fazer mais uma carreira com vocês para explicar como é que a gente vai subir, certo? Eu vou virar o trabalho, vou colocar a minha agulha aqui e vou fazer novamente o que a gente fez na primeira carreira, tá? Fazendo 2 correntinhas de subida. 1, 2 correntinhas de subida. As nossas correntinhas, elas estão saindo aqui. A gente não vai poder botar ponto aqui. A gente vai botar ponto aqui, ó, na próxima. Então, eu venho, laço o meu trabalho e entro aqui, ó, embaixo do Vzinho, embaixo da primeira correntinha. Venho aqui, laço, dou aquela altura e tiro tudo. Dessa forma. Então, aqui eu tenho 1, 2 pontos. Vamos de novo, laço, faço uma laçada na agulha, entro aqui, ó, embaixo do primeiro Vzinho, trago para frente e dou uma altura, fazendo o terceiro meio ponto alto. De novo, vou laçar, vou entrar aqui, ó, fico com 3 laçadas na agulha, laço o fio do novelo e tiro tudo.
dessa forma. Olha que bonito vai ficando. Mais uma vez. A gente laça o fio, entra aqui embaixo do vezinho, né? Fica com 3 laçadas na agulha, 1, 2, 3. Venho aqui, passo por baixo, ó. Trago o fio e tiro tudo. Lacei, entrei embaixo, tiro tudo. E vai ficando dessa forma aqui. Vou laçar, entrar e tirar tudo. Então, isso aqui que a gente está fazendo, a gente chama de meio ponto alto. Ele é um ponto bem bonito, um ponto que serve para fazer desde tapeçaria, cestaria, é um ponto bem usado para fazer tapete, tá? O meio alto. E inclusive bolsas. A gente pode variar muito, a gente pode, através desse ponto aqui, tá fazendo variações de ponto para fazer aí ponto fantasias lindos. Ó, laçamos, entramos aqui embaixo entre os pontinhos, ó, embaixo do vezinho, dá aquela altura, vem aqui, passa e fecha. Ó, de novo, entrou, passa aqui embaixo do vezinho, né, entre os 2 pontos de baixo, ó. Fico com 3 laçadas, entro aqui, laço aqui e tiro tudo. Mais uma vez, lacei, entrei aqui, ó, porque vocês vão observar, isso aqui é a continuação desse fake que a gente fez aqui. A gente tem um vezinho, a gente vai entrar, ó, vai dar uma altura e vai tirar tudo. E agora a gente vai conferir quantos pontos a gente tem, certo? Então aqui o primeiro, né, que são as 2 correntinhas, é um ponto. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos 10 pontos novamente. Então, agora a gente vai virar o trabalho. Ó. Vou aqui fazer 2 correntinhas para simular um ponto alto. Faço uma, faço 2. Feitas as 2 correntinhas, eu não vou poder entrar aqui, certo? Vou entrar aqui no próximo. Lacei, entrei e, ó, fico com 3 laçadas na agulha e faço um meio ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a carreira até a gente ter 10 pontos meio altos. Chegando aqui no nosso último ponto, ó, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É muito importante você sempre contar os pontos, porque acontece às vezes de a gente se perder, fazer um ponto a menos ou fazer um ponto a mais, e aí quando você vai olhar, a sua peça não tem mais não fica mais retinha, ou ela cresce para um lado ou cresce para o outro. Então o legal é estar sempre contando. Venho aqui, ó, laço, entro aqui, ó, no vezinho, tá vendo, ó? Laço o fio do novelo, dou uma alturinha, tiro as 3 laçadinhas e assim a gente concluiu mais uma mostrinha do que é o meio ponto alto. Então agora a gente vai aprender a fazer o ponto alto. Aprendemos agora há pouco o que é um meio ponto alto. E agora a gente aprende o ponto alto. Como que é o ponto alto? A mesma coisa, Márcia. A gente vai produzir 10 correntinhas, vai fazer mais 2 correntinhas, ó. 1,
duas correntinhas, que essas duas correntinhas simulam o primeiro ponto alto, certo? Então, ó, aqui tem uma, duas, eu não posso subir, fazer o primeiro ponto aqui, ó, aonde tá, no pé do meu primeiro ponto, né? Eu tenho que sempre no terceiro ponto, então pulo um, pulo dois, entro aqui no terceiro. Vou dar uma laçada, igual a gente fez no meio ponto alto. Dei uma laçada, entrei aqui no meu terceiro, na minha terceira correntinha, né? Contando de trás para frente. Venho aqui, dou aquela altura, tá? Dei a altura, aí como é que a gente faz o ponto alto? A diferença é que no meio ponto alto a gente laça e tira os três, só que agora a gente vai ter que tirar de dois em dois. Então eu entrei, ó, tirei, opa, eu entrei, tiro duas laçadinhas, assim, laço de novo e tiro mais duas. Assim eu formei um ponto alto. Então aqui eu tenho um ponto, dois pontos, aí eu vou fazer mais 8. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É legal a gente sempre parar e fazer essa conta para ver se a gente entrou no lugar certo. Porque às vezes a gente pode estar entrando num pontinho depois ou num pontinho antes. Então eu gosto de sempre parar e fazer essa conferência, tá? Fizemos então o primeiro pontinho de verdade, que a gente vai contar com esse aqui que a gente simula. A gente tá então no nosso segundo. Vamos fazer o terceiro ponto então. De que forma? A agulha tá de frente para mim, eu venho aqui, ó, dou uma laçadinha, fico sempre com uma laçada na agulha. Venho aqui embaixo na alcinha de cima, passo por baixo, trago o fio do novelo, ó. Trouxe o fio do novelo. Agora eu tenho 3 laçadas. O ponto alto a gente tira 2 e tira 2. A gente vai tirar de 2 em 2. Como? Entro aqui, ó, laço o fio do novelo, tiro 2 laçadinhas aqui, ó. Tirei 2, fiquei com 2 na agulha, laço de novo e tiro mais 2, fazendo assim mais um ponto alto. Vamos repetir? Lacei o fio do novelo, entrei na alcinha de cima da próxima correntinha, trago ela para frente, ó, dou uma altura para ele ficar bem parecido com os outros, laço de novo, tiro 2 laçadinhas, fico com 2, laço de novo e tiro mais 2 laçadas, formando assim pontos altos. De novo, laço o fio do novelo, entro aqui embaixo na próxima alcinha, né, a de cima, dou aquela altura no ponto, ó, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E a gente vai formando aqui, ó, os nossos pontos altos. Vamos laçar o fio, sempre iniciar com uma laçada, tá? A gente sempre faz isso para meio ponto alto e para ponto alto duplo, certo? Então, dei uma laçadinha, venho aqui, ó, na minha primeira alcinha, laço, dou aquela altura para ficar parecido com os outros pontos, entro de novo, tiro 2, laço de novo, tiro mais 2. E assim a gente vai fazendo. Tô chegando aqui, ó, no meu último ponto, vou conferir que é aquele primeiro das 2 correntinhas que a gente subiu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou fazer o meu último ponto.
laço o fio, entro aqui, ó, nessa alcinha que tá bem do ladinho do nosso nó corrediço, trago o fio para frente, dou uma boa altura, laço novamente, tiro 2, laço novamente, tiro mais 2. Formei aqui, ó, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai virar o trabalho, tá? A gente vai arrumar aqui, ó, a alcinha para não ficar torta, laçadinha, e a gente vai fazer 2 correntinhas de novo. Lembrem, a gente nunca vai entrar aqui, ó, que é de onde vai estar saindo as 2 correntinhas. A gente sempre vai entrar no próximo, tá? Então, vem aqui, ó, faço uma, faço 2. Feitas as 2 correntinhas, vou entrar aqui para fazer o próximo ponto, o ponto alto. Lacei, entrei, trago para frente o fio do novelo, fiquei com 3 laçadas. Vou pegar de novo o fio do novelo, vou tirar 2 alcinhas, vou ficar com 2. Vou laçar de novo e vou tirar mais 2. Assim a gente fez o ponto alto. De novo, lacei, entrei entre as correntinhas, venho, laço o fio do novelo, dou altura, laço de novo o fio do novelo, tiro 2 alcinhas, laço o fio do novelo de novo, tiro mais 2 alcinhas. E assim a gente vai fazer. A gente já tem 3 pontos aqui, a gente vai fazer mais 7. Laçando, entrando aqui entre os pontos, trazendo o fio do novelo, dando altura para ele, laçando novamente o fio do novelo, tirando 2 alças, ficando com 2, laçando novamente e tirando 2 e ficando com 1. Assim. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer o meu último pontinho, ó. Você vai ver que aqui tá o Vzinho, ó. Tá vendo? O último ponto vai ser aqui. Vou entrar, laçar, ficar com 3, laçar novamente, tirar 2 alcinhas, laçar novamente e tirar mais 2 alcinhas. E assim eu te ensinei a fazer o ponto alto, que fica desse jeitinho aqui. Aí você vai perguntar, eu vou te falar de novo. Márcia, tem variação do ponto alto? Tem. A gente pode fazer ponto alto centrado também, mas isso é em um outro momento, né? Mas se você ouvir aí em alguma receita que existe, existe sim. Mas o básico é esse aqui, dessa forma que eu te ensinei. Agora eu vou te ensinar a fazer o ponto alto duplo. Qual a diferença, Márcia? A diferença, existem 2 diferenças. A primeira é que aqui a gente vai fazer as nossas 10 correntinhas. No ponto meio alto e no ponto alto, a gente subia para fazer o ponto fake, que é o de início, 2 correntinhas. E agora a gente, na verdade, vai precisar de 3 correntinhas. E a gente vai ter uma laçada a mais do que a gente tinha no ponto alto, certo? Vou te mostrar como se faz. Então, aqui eu já preparei 10 correntinhas, ó, vou contar contigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feitas 10 correntinhas, agora eu vou fazer mais 3 pontos. 1, 2, 3. Feito esses 3 pontos, que tá aqui, ó, tô marcando aqui, ó, tô segurando a base dele com o meu dedo, 1, 2, 3.
eu não vou entrar aqui no pé dele, eu vou entrar no próximo. Então, eu vou entrar no quarto ponto, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos pular e vamos entrar aqui. Então, eu vou laçar o fio 2 vezes, desse jeito aqui. E aí, eu vou pular esse, que são os 3 pontos e vou entrar aqui, tá? Dessa forma. Vou explicar de novo. Eu começo com 10 correntinhas e acrescento mais 3 correntes. Essas 3 correntes, elas vão simular um ponto alto duplo, certo? No ponto alto, nós faríamos uma laçada, mas no ponto alto duplo, nós precisamos de 2 laçadas, desse jeito. Então, aqui, a gente não vai entrar no pé desse ponto, que é onde a gente começou, né? Que a gente fez 1, 2, 3, a gente não entra no pé dele. A gente entra no próximo, certo? Então, a gente entra aqui. E aí, a gente vem, dá uma laçada e dá altura. Ficando agora, ó, com 4 laçadinhas. A gente vai tirar de 2 em 2. A gente vem aqui, ó, laça o fio do novelo, tira 2, laça o fio, tira 2 e laça novamente e tira 2. Isso aqui é o ponto alto duplo, ok? Já temos aqui esse que é o primeiro, fizemos o segundo e agora a gente vai fazer mais 8. De que forma? Da mesma forma. A gente vem dar uma laçada e mais uma laçada. Ficamos então aqui, ó, com 3 laçadinhas na agulha. Venho aqui na alcinha de cima do próximo ponto, entro, trago o meu fio, dou uma altura para ficar parecida com os outros pontos. Venho aqui, laço o fio do novelo, tiro 2, dou uma alturinha, laço de novo, tiro 2, fico com 2 na agulha, laço de novo e tiro as 2 ficando com uma. Ó, temos agora 3 pontinhos, 1, 2, 3. Vamos continuar. Dou uma laçada, 2 laçadas. Feitas 2 laçadas, entro aqui, ó, na alcinha do meu próximo ponto, laço o fio do novelo, dou uma boa altura, laço novamente, tiro 2 laçadas, laço novamente, tiro 2 laçadas, laço novamente e tiro as 2 e fico apenas com uma. Assim a gente vai fazendo o ponto alto duplo. Laço uma, laço 2, certo? Lacei, entro aqui, ó, na próxima alcinha, laço o fio do novelo e trago. Venho aqui, laço o fio do novelo de novo, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro as 2 ficando apenas com uma alcinha. E assim a gente vai fazendo. Esse é um ponto que é usado, mas não é tão usado quanto o ponto alto. Mas tem algumas tramas que a gente precisa, sim, do ponto alto duplo. Laço uma, laço 2. Venho aqui embaixo, trago o fio, dou aquela altura, laço o fio do novelo, tiro 2, laço, opa, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Assim. Agora eu venho, conto quantos pontos eu tenho,
para ver se está certinho. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer o último ponto dessa carreira. 2 laçadas. Venho aqui, ó, na minha última alcinha antes do nozinho corrediço. Dou aquela altura, laço o fio do novelo, tiro 2. Laço o fio do novelo, tiro 2. Laço o fio do novelo e tiro 2, ficando com apenas uma. Desse jeitinho aqui. Agora, eu viro o meu trabalho, tiro a agulhinha, do jeitinho que eu gosto de fazer. Venho aqui, vou fazer 3 correntes, lembra, ó, tá saindo daqui, né? Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Não vou entrar aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente não entra, a gente entra na próxima. Laço uma vez, laço duas, opa, laço uma, laço 2 vezes. Lacei 2 vezes, pulo aqui, que é de onde tá saindo primeiro, e entro aqui. Dou uma alturinha, tiro 2, uma altura, tiro 2, uma altura, tiro 2. Já fiz 2, vou seguir, vou contar. Será que tá certo? 2 pontos, então aqui vai ser o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certinho. Então, a gente segue fazendo ponto alto duplo. 1, 2 laçadas. Feito as 2 laçadinhas, ó, entro, tiro 2, entro, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Dessa forma. Ele não fica tão estruturadinho, tá? Esse tipo de ponto, ele é usado bastante em tapeçaria, é usado mais em tapete, em cestaria, porque ele é um ponto que ele vai render mais no sentido de tamanho, certo? Ele não dá tanta estrutura, por isso que eu falei para vocês que ele não é um ponto tão usado, tá? Ele é usado bastante para peseira também, para almofada. Então, lacei 2 vezes. Venho aqui, laço, altura, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E assim a gente vai fazendo até chegar no final. Tô chegando aqui no fim, vou parar, vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer aqui o meu último pontinho. Laço 1, laço 2, venho aqui, ó, no Vzinho. Dou uma laçada no fio do novelo, dou uma altura, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Finalizando assim essa carreira. Então, esse aqui é o ponto alto duplo. Então, foi isso, gente. A aula de hoje foi sobre pontos bases do crochê. Espero que vocês tenham gostado. Deixo um conselho, pratiquem, façam bastante, porque quanto mais a gente treina, mais a gente se aperfeiçoa e melhor a gente faz. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Beijo!